Glória a Deus e glórias a Deus. Capítulo 15 de Lucas, verso de número 1, está escrito assim: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam. Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. O texto em que nós lemos aqui é um texto muito lindo, é um texto muito impactante. A maioria conhece as 3 parábolas que o nosso Senhor citou aqui dentro desse texto. Porém, antes de Cristo citar as 3 parábolas, a Bíblia nos mostra a necessidade que Cristo teve para citar essas 3 parábolas. E qual necessidade é essa? A Bíblia nos mostra que os escribas e os fariseus estavam murmurando contra Jesus. Murmurando contra Jesus por quê? Murmurando contra Jesus porque Jesus estava junto com pecadores, sentado junto com pecadores. E a palavra do Senhor nos mostra então que agora Cristo começa a contar 3 parábolas. A primeira parábola que Cristo conta é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola que Cristo conta é da dracma perdida, e a terceira do filho pródigo. A palavra do Senhor então nos mostra que quando o homem perde a sua ovelha, Cristo diz, segundo uma pergunta: quem de vocês que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto ou no campo e não vai atrás da ovelha que se perdeu? A palavra de Cristo nos mostra então que Jesus também fala sobre a dracma perdida. O que nos mostra aqui nesse texto é que Jesus usa 3 parábolas para falar sobre um assunto. Que assunto? Falar sobre pessoas perdidas. Existe uma diferença grande entre a dracma perdida e a ovelha perdida. A diferença é que a dracma se perdeu dentro de casa, a ovelha se perdeu fora do pasto. A palavra de Deus nos mostra então que a terceira parábola que Cristo conta é a parábola do filho pródigo. Este, sendo jovem, pede a herança para o seu pai, sai da sua casa, gasta tudo o que ele tinha, e a Bíblia nos mostra que agora ele está no meio dos porcos, apacentando porcos. E a Bíblia nos mostra então que ele caindo em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: não sou digno de ser chamado de teu filho, recebe-me como teu servo. O texto sagrado nos mostra que quando ele volta para sua casa, de longe o seu pai avista. Quando o seu pai avista ele de longe, a Bíblia mostra que o seu pai corre ao encontro daquele jovem. Correndo ao encontro daquele jovem, o seu pai o abraça, o seu pai o beija, e ele não tem nem a oportunidade de terminar de falar que queria ser tratado como servo, pois o pai já logo mandou pegar veste para ele, anel para ele e sandália para ele. O texto diz que foi feita uma festa, porque quando um pecador se arrepende, o céu faz festa por este pecador. A Bíblia mostra para mim e para você então que agora o seu irmão mais velho volta do campo. Quando o seu irmão mais velho volta do campo, ele escuta o barulho da música, ele escuta o barulho da dança. Ele chama um servo e pergunta para o servo o que é que estava acontecendo. O servo responde para ele dizendo então que aquela festa é porque o seu irmão mais novo tinha voltado. E a Bíblia diz que esse irmão mais velho agora se encheu de ira, porque ele ficou irado porque ele está o tempo todo dentro de casa e o pai não fez nenhuma festa para ele. Ele está o tempo todo dentro de casa
E o pai nunca matou nenhum cabrito para ele poder comer com os seus amigos. Porém a Bíblia mostra para mim e para você que quando ele está irado, quando ele não quer entrar para dentro da festa, o pai, se eu estou sentindo a presença do meu Deus, o pai sai para fora para insistir com ele. Sabe o que é isso? Isso é Deus. O filho mais velho está perdido dentro de casa. Ele não se contenta porque o seu irmão voltou para casa e o pai podia olhar para ele e dizer: este é ruim, este é mau, deixa para fora. Mas não, o texto diz que o pai sai para fora, e o texto é claro, diz que o pai insistiu com ele. Que Deus é esse que insiste em pessoas más? Que Deus é esse que insiste com pessoas ruins, pessoas que não têm amor, pessoas que estão perdidas dentro da igreja? Entenda uma coisa: o filho mais velho que não saiu de casa representa o fariseu, representa os escribas, e o filho mais novo que saiu de casa representa os publicanos e os pecadores que estão ouvindo a Jesus. Jesus ama tanto os pecadores que se perderam fora, quanto os pecadores que estão perdidos dentro de casa. Esse é o Deus que nós servimos. Ele ama você que é ruim, que vem para a igreja e fala mal de todo mundo. Ele ama o traficante que mata a pessoa lá fora. Ele ama a prostituta, mas também ama você que aqui dentro canta e lá fora xinga palavrão. Ele ama a prostituta, mas também ama você que tem inveja do teu irmão, inveja da tua irmã. Ele ama a prostituta, ama o traficante. Deus não quer que nenhuma das ovelhas se perca, tanto a ovelha fofoqueira quanto a ovelha que está perdida lá fora. Deus não quer que nenhuma das suas ovelhas, eu vou pregar, Deus não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Entenda uma coisa: Deus dá valor até para você que está perdido dentro da igreja, você que só vem para o culto para o pastor te ver, você que só ora na igreja, você que só é crente aqui dentro. Deus ama você também. Eu não sei se você entende isso, mas Deus também dá valor para você. Deus dá valor para você que vive na contenda. Deus dá valor para você que não tem vida com Ele. Deus dá valor para você que não ora, que não jejua, que não tem time. Deus dá valor. Heresia, Gabriel, se fosse heresia, Ele não veria valor na dracma que foi perdida dentro de casa. Está perdida dentro de casa, mas tem valor. Não ora mais, mas tem valor. Estou sentindo Jesus. Não tem mais intimidade, mas tem valor. Não jejua mais, mas tem valor. Fala mal de todo mundo na igreja, mas tem valor, tem valor, tem valor. Eu vou pregar. Não lê mais a palavra de Deus, mas ainda tem valor. E aquele que se perdeu fora, se perdeu fora. Eu vou dizer para você que é pastor, eu vou dizer para você que pega o microfone para dizer: se saiu um, Deus manda 10. Manda 10 não, toma vergonha na cara e vai buscar quem se perdeu, porque Deus não aceita perder nenhuma das suas ovelhas. Se Deus tivesse esse pensamento medíocre que você tem, que se uma sair Deus manda 10, Deus aceitaria. Jesus não diria e não citaria a parábola da ovelha perdida. Um homem tem 100 ovelhas, e quando uma ovelha se perde, ele podia olhar para essa ovelha e dizer: deixa, depois eu compro mais 10 no lugar dela. Mas não, ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha que se perdeu. Esse é o Deus que você serve. O Deus que você serve não quer perder nenhuma das ovelhas. O Deus que você serve não quer perder nenhuma das ovelhas. Nunca despreze uma ovelha que está fraca na igreja. Nunca despreze uma ovelha que está dizendo que vai se desviar, porque o Deus que você serve deu a vida por ela na cruz do Calvário. Ele é o bom pastor, e a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Sabe essa ovelha que você despreza? Sabe essa ovelha que você aceita se desviar? Jesus não quer perder ela por nada. Jesus ama ela. Jesus dá valor para ela. E deixa eu encerrar minha pregação. A palavra de Deus nos mostra que quando o filho retorna para casa, tem festa em casa. Assim como no céu tem festa quando um pecador se arrepende. Mas deixa eu pregar para você, você que está perdido dentro da igreja,
Porque o texto diz que o filho mais velho voltou do campo. Ele está perdido dentro de casa, Tiago, mas ele está no campo. Dá para fazer a obra no campo estando perdido dentro de casa. Dá para servir. Eu estou sentindo a presença do meu pai. Eita glória. Dá para servir no campo estando perdido dentro de casa. Tem gente perdida dentro de casa que evangeliza no campo. Tem gente perdida dentro de casa que dirige culto no campo. Tem gente perdida dentro de casa que prega no campo, roda no campo, marcha no campo, mas está perdido. Gabriel, como é que eu sei se eu estou perdido? É simples, é só você observar qual é a tua reação ao saber que um pecador se arrependeu. Você se alegra ou tem inveja? Você fica feliz ou você fica triste? Se você é o tipo de crente que vê que alguém que estava afastado foi recebido de braços abertos na igreja, e agora essa pessoa já começou a pregar, e agora essa pessoa já começou a cantar, e o teu coração está se intimidando com isso, você é o tipo de filho que está perdido e está trabalhando no campo. Se você não se alegra ao saber que o pecador se arrependeu, que tem lugar para o pecador na obra, e você tem inveja dele, tem raiva dele, é sinal de que você está perdido dentro de casa. O filho voltou do campo. Trabalhando no campo ele estava, mas estava perdido. Ei, entenda o que esse filho está fazendo, Tiago. Ele é filho, mas está vivendo como servo. Ele está trabalhando no campo. Ele não se alegra ao ver que o seu irmão que estava perdido voltou para casa. Assim são os fariseus e os escribas. São pessoas que são religiosas. O fariseu achava que só tinha salvação para ele. O fariseu pensava que só ele seria salvo. Enganado, religioso. Esse mesmo fariseu, esses mesmos escribas, são aqueles de quem Jesus falou no capítulo 23 de Mateus. A Bíblia diz que Jesus falou: os escribas e fariseus estão assentados nas cadeiras de Moisés. Escute tudo que eles pregar, mas não viva como eles vivem, porque pregar eles pregam demais, corrigir eles corrigem demais, mas eles não vivem aquilo que eles pregam. Esses são os mesmos que estão olhando para Jesus e murmurando porque Jesus está sentado com os pecadores. Entenda que tanto quem faz a obra de Deus, quanto quem não faz, tanto quem está dentro da igreja, quanto quem está no mundo é pecador. Eu posso jejuar, mas sou pecador. Eu posso orar, mas sou pecador. Eu posso pregar, mas sou pecador. Posso ser apóstolo, posso ser missionária, pode ser bispo, pode ser diácono, pode ser evangelista, pode ser o que for. É pecador. A Bíblia diz na primeira carta de João: se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Para de mentir para você. Você não é santo, você falha, você peca. Você está dentro da igreja de olho em mulher, você peca. Você está dentro da igreja falando mal da liderança, você peca. Assim como aquele que está perdido lá fora, e ele é pecador, nós também somos pecadores. Porém o dono da igreja ama tanto quem está perdido dentro da igreja, quanto quem está perdido fora da igreja. Porque a palavra de Deus mostra que o pai sai para insistir com o filho mais velho. O pai só insiste em quem ele ama. Você está o tempo todinho perdido dentro da igreja, mas o pai te ama. O pai insiste em você. Cria caráter, ora, jejua. Isso é o pai insistindo em você, porque o pai te ama. O pai te ama. É por isso que o pai ainda insiste em você. Se dependesse da tua parentela, você já tinha morrido faz tempo. Se dependesse da tua cidade, do teu bairro, dos teus falsos amigos, você já tinha morrido faz tempo. Mas o pai insiste em você, porque o pai te ama. Eita glória, o pai te ama, o pai te ama. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.